Bom dia, eu aqui fazendo uma live fora de hora, sem avisar, de supetão, no sábado. Isso aqui é só um videozinho rapidinho, que é uma dica para vocês entenderem um pouquinho com algumas coisinhas sobre temperatura da rocha e que não existe nessa prática aqui atalhos. Quer fazer atalho é receita para você não proporcionar a experiência, a magia que o cliente sente. Isso aqui é super rápido, só para vocês entenderem aqui, olha. Para você fazer isso aqui direitinho, bonitinho, como tem que ser, você precisa de uma panelinha, você precisa do elemento água. Não necessariamente precisa ser só água da sua casa, você pode usar, tem várias sinergias aqui que também podem entrar nessa equação, nessa alquimia que você vai fazer. Você pode usar água do mar, você pode usar água do rio, você pode usar água da chuva, você pode colocar chás terapêuticos aqui dentro, desde que a cuba onde você estiver utilizando, temperando essa água, esteja em temperatura ambiente, mas seja também do chá. Você pode usar aromaterapia, desde que você conheça, que você tenha esses saberes. Isso aqui não é uma receitinha de bolo. Você vai ter que ter conhecimento de aromaterapia para trabalhar com aromaterapia, vai ter que ter um conhecimento de fitoterapia também. Então, assim, o que eu quero mostrar aqui para vocês hoje, além de falar isso tudo aqui? Eu quero ensinar vocês a como perceber e verificar a temperatura da rocha em relação ao seu cliente. Você colocou ela aqui dentro para aquecer, ela está aquecida, a sua mão, depois de um tempo de prática com massagem com pedras quentes, ela fica igual a mão de um chefe de cozinha. Então o que acontece ali? Ele sabe que aquilo ali não vai queimar, mas ele também perde um pouco de sensibilidade na mão dele com relação ao calor. O que você vai fazer para ter certeza que essa rocha aqui está, na maioria das vezes, porque você sempre vai adequar a temperatura da rocha à tolerância da pessoa. Tem cliente seu que não vai sentir calor quase que nenhum, você vai ter que colocar bastante calor, né? E tem cliente que qualquer calorzinho vai sentir. Então a primeira coisa que você vai fazer, a dica de hoje, para você verificar se a sua rocha está na temperatura correta, entre aspas, como eu disse, sem usar um termômetro, para não colocar aqueles termômetros de temperatura aqui, ó, você vem aqui no seu bracinho, na região anticubital, tem que ser aqui, tá? Eu já até vi aluno meu colocando aqui no antebraço, não é aqui, tá? É na região anticubital, porque essa área aqui tem uma pele muito fina, muito sensível, e nessa área você vai ter certeza absoluta, ó, quando você encostar a rocha aqui, que ela está na temperatura que deve estar para atender o seu cliente, tá? Queria falar uma coisinha aqui, uma bobeirinha para vocês. De todas essas rochas aqui lindas, maravilhosas que vocês estão vendo, essa rocha aqui tem 3,6 kg e muita gente vai me questionar e falar, gente, mas que pedra enorme. Eu falo assim, cara, dá para você trabalhar com essa tartaruguinha verde aqui também, tá? Ela tem 3,6 kg, vocês já devem ter visto nos meus vídeos, por um acaso. E qual é a importância dessa rochinha aqui? Essa rochinha aqui, gente, que não é de basalto, tá? Que não retém tanto calor. Essa aqui foi a minha primeira rochinha. Foi a minha rochinha de treino. Eu treinei tudo que eu aprendi com pedra quente com essa rochinha aqui. Quem me deu essa rochinha de treino aqui foi a Macauê. Como depois, no curso, me deu essas duas rochas aqui. Eu tenho mais 5, eu tenho um kit de 7 rochas que foram dadas pela Macauê. São ambas rochas de basalto rolado. Deixa eu até olhar aqui o que é o termômetro antebraço, tipos de água, temperatura da pedra ideal. Eu queria falar uma coisa aqui para vocês, gente. Vou até vou colocá-las aqui dentro d'água para que vocês possam ver. Eu quero falar uma coisa sobre temperatura de pedra ideal, tá? Eu gosto de trabalhar com esse saquinho aqui, a panela de cozimento lento, tá? Acho que uma coisa importante também que eu vou falar aqui, vou até chegar mais perto. Tô pulando as partes e tô terminando, esquecendo tudo que eu tenho que falar. Eu falo até nos meus cursos o seguinte:
Quando você vai comprar uma panela, se você trabalha com massagem com pedra quente raiz, que são rochas grandes, rochas entre meio quilo, 680, 700 gramas, 1 quilo, 1,1 kg, você tem que comprar uma panela que comporte no mínimo 3,5 litros. Por quê? Porque não é só a quantidade de água que você vai colocar aqui dentro, são as rochas. Quando você coloca as rochas, você vê que vai subir a água. Às vezes você compra uma panela menor e a panela comporta a água e a rocha, tá? Aí fica bonitinho. Só que quando você tira a rocha, que não é nem o caso dessa aqui, essa aqui tá correta, você fica com um pingo d'água lá dentro, fica com um dedo mais ou menos de água. Então você tem que ter esse espaço também, tá? Até para a rocha respirar, né? Eu ia falar mais uma coisa, estou tentando lembrar o que era. Que não era sobre isso aqui. Ah, sim, a temperatura da rocha. De novo, vocês já aprenderam aqui agora como verificar a temperatura da rocha de uma forma que você não fique sendo enganado pelas suas sensações, porque a sensação na sua mão, ela muda, né? Deixa eu jogar aqui um pouquinho para trás, para que vocês possam ver melhor o que eu estou querendo dizer. Quando você já pega uma rocha dessa, você vai trabalhar, vou passar um olhinho aqui nela, você vai trabalhar com essa rocha, se ela está muito quente, por que você aprende a fazer essa rolagem, que é uma coisa bem simples? Para que você possa retirar essa rocha de dentro dessa panela, numa temperatura mais alta do que o ideal, para que você vá temperando aqui na cuba, até ela chegar à temperatura que você quer, mas sempre um pouquinho a mais. Porque se você já tira a rocha daqui na temperatura ideal para entrar no corpo, você pode apostar que quando essa rocha encostar no seu cliente, ela está com a temperatura mais baixa do que deveria ser. Por quê? Porque a partir do momento que a sua rocha tem contato com o seu corpo já está roubando esse calor. Em contrapartida, se ela está muito quente, e você às vezes não está longe já isso acontece, você passa a rocha aqui para temperar a rocha para ela chegar à temperatura ideal. Só que lá no interior da rocha ela está quente ainda, ela começa a aflorar esse calor de novo na rocha. Se for uma rocha correta, grande, pesada, de basalto, ela vai aflorar esse calor novamente. Aflorando esse calor, você está lá na beira da maca, longe às vezes daqui, que não é o ideal, mas às vezes é o dia a dia nosso. Você vai pegar essa rocha e vai, olha, passar no seu antebraço. Você vai se tratar também, tá? Passa no seu antebraço, que você vai chegar na temperatura ideal e vai conseguir entrar com a rocha na temperatura correta, um pouquinho acima do ideal, nesse corpo. E o estilo que eu ensino, que é o estilo Macauê, ele tem essa característica. São movimentos rápidos no início, profundos, porque uma coisa muito engraçada é isso, as pessoas às vezes não sabem disso. Eu vejo a coisa mais comum, vim aqui nos meus cursos vivenciais, o aluno entrava com a rocha, meio com receio da rocha estar muito quente, aí ele entra devagar e roda devagar e superficialmente na pele. Isso é que queima. É uma coisa louca, mas é isso que vai queimar o seu cliente. Você tem que entrar com a rocha rápido e profundo, aí ele não vai sentir queimar. Claro que, se a rocha estiver muito quente, você não vai entrar com essa rocha no seu cliente. Você vai testar aqui primeiro, na região anticubital, tá? E adequar essa temperatura. Mas a rocha sempre tem que entrar com um pouquinho mais de calor do que o ideal. Porque, pelo que eu já falei, por isso é que, até se vocês olharem vídeos de outros profissionais de massagem com pedra quente, que às vezes estão ensinando e trabalham com aquelas rochas minúsculas, eu já vi, eu não entendia isso, eu já vi assim, olha, as pessoas ensinando a fazer a massagem só com os dedos em cima da rocha. Cara, massagem com pedra quente, ela pede contato, você tem que estar com a rocha, com a sua mão inteira na manobra, aqui ó, e você cria, o que você está criando aqui, quando você coloca duas mãos? Olha, você está aumentando a superfície de contato, esse calor dessa rocha se propaga para o restante das suas duas mãos. Eu estou com a mão assim, porque senão a rocha cai, mas ela estaria chapada também na área que eu estou trabalhando, tá? Então uma rocha pequenininha, se você não colocar os dedinhos só em cima dela, o calor dela vai ser roubado pelas suas mãos também. Então, gente, recapitulando, quer ver a temperatura da rocha sem um termômetro? Região anticubital, tá? Rochas grandes, rochas pesadas, rochas de basalto.
Temperatura mais alta. Não tire a temperatura, não tire a rocha de dentro da panela na temperatura ideal. Ideal, ela já tem que estar em contato com o cliente. Se ela estiver na temperatura ideal, ela já está baixa quando ela tiver contato com o cliente. E é isso, uma live relâmpago para dar umas dicas para vocês sobre massagem com pedra quente. Quem que mandou aqui? Ah, solicitação.